Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao VegCast. Eu sou Gabriele Manuel e esse é o canal de podcasts da VEG. Hoje seguimos a nossa trilha sobre digitalização industrial com a PPI Multitask. O tema de hoje é eficiência operacional na indústria de alimentos e bebidas, um setor que exige alta produtividade, segurança e rastreabilidade. Vamos entender um pouquinho como as soluções de automação, MES e IoT estão ajudando as empresas a superar esses desafios. Para isso, temos aqui novamente o Marcelo, diretor da PPI Multitask. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho da nossa experiência nesse segmento tão importante, né, que é o de alimentos e bebidas. Para começar o episódio de hoje, quais são os principais desafios de eficiência operacional enfrentados pela indústria de alimentos e bebidas? A indústria de alimentos e bebidas, ela tem... A gente pode resumir os desafios dela em duas grandes frentes, né? A primeira é que são indústrias, né, regulamentadas. Elas precisam cumprir ali obrigações para garantir a segurança alimentar dos produtos e para garantir os direitos dos consumidores que compram esses produtos, né? Então, isso significa regulamentação, significa mais controle, né? Isso normalmente traz um custo maior para a operação e, por outro lado, ela é uma indústria que precisa entregar eficiência operacional. Qual segmento, né, de alimentos e bebidas, né, industrializados que não tem uma alta concorrência? Então, as indústrias também precisam ter eficiência operacional, de um lado mais controle, de outro lado mais eficiência, para ter o custo de produção adequado, né, para chegar no consumidor a um preço competitivo. Então, é esse desafio, equilibrar um controle rigoroso com alta eficiência, né? E como que a automação ela pode contribuir para a segurança alimentar e eficiência desse setor? A automação industrial tem um papel fundamental, porque é com a automação industrial que a gente reduz, vamos dizer assim, a intervenção manual no processo. Com intervenção manual no processo, a gente está mais sujeito a erros operacionais. Erros operacionais podem nos levar à contaminação do produto ali na indústria de alimentos e bebidas. Contaminação cruzada, né, entre diferentes produtos feitos na mesma fábrica, na mesma planta. E o pior, né, contaminação do produto pelos químicos que são usados nas limpezas, né, que são obrigatórias nas suas linhas de produção. A gente já viu muitos recalls aí, graves, né, relacionados a produtos de limpeza nocivos à saúde misturados ali no produto, né? Então a automação industrial ela dá uma segurança alimentar, além também natural, né, da automação industrial garantir um padrão, né, de produção, de repetibilidade, da qualidade e da produtividade. Então a automação industrial, ela, conforme as indústrias vão crescendo, elas naturalmente vão investindo em automação para ter mais segurança, mais qualidade, mais produtividade. E como é que as soluções MES da VEG elas podem ser aplicadas para melhorar a rastreabilidade e a qualidade dos produtos? Legal. Enquanto a automação ela está ali atuando sobre o processo, né, para garantir essa segurança que a gente citou, o MES ele tem um outro papel. O MES ele digitaliza a informação, né? Então aquelas informações geradas ali no chão de fábrica durante uma produção, elas são digitalizadas pelo MES. O que isso traz de benefício, né? Então se a gente olhar historicamente, a rastreabilidade dos lotes de materiais, das embalagens, a rastreabilidade das matérias-primas, né, usadas ali nas receitas, dos alimentos, das bebidas, eles eram todos controlados de um certo modo manual, né? Então ali, esse controle manual, ele traz riscos de qualidade da rastreabilidade. E se eu não tenho muita segurança sobre a minha rastreabilidade, numa eventualidade de um recall, um problema, e vamos dizer assim, uma Anvisa vai nos exigir ali um recolhimento de um número maior de lotes. Então, o tamanho do meu recall aumenta, né? Então, o MES ele já vem ali para garantir uma rastreabilidade eletrônica e uma rastreabilidade mais precisa.
e desde o recebimento, os processos internos de fabricação, embalagem, a gente consegue ter uma rastreabilidade mais detalhada que permite eu diminuir o tamanho do recall numa eventualidade, né? Então, esse já é um aspecto importante. Só que o MES também digitaliza não só a rastreabilidade de lotes, ele também digitaliza a inspeção de qualidade ao longo desse processo. Então, eu também estou garantindo um melhor controle. Eu engajo, alerto o operador de que está na hora dele fazer inspeções de qualidade, ele faz a inspeção de qualidade no modo digital. O MES também já alerta de que tem qualquer probleminha ali, ou no checklist, ou numa inspeção de uma variável, de um atributo, ou até no controle estatístico de processo de variação de peso líquido, o volume dentro da embalagem tem que estar ali próximo do valor indicado no rótulo, né? Então, o MES ele digitaliza a inspeção de qualidade, ele alerta variações de sobrepeso, variações de sobrevolume ou até abaixo do rótulo, né? E o MES também digitaliza a gestão da produtividade, né? Das paradas, a gestão do OEE, das linhas de invase. Então, note que ele aí tem aí 3 grandes benefícios, para falar de um modo mais simples, né? Que é o da rastreabilidade dos materiais, a inspeção de qualidade e da produção ali do peso dentro do rótulo, né? E da eficiência operacional, né? Da melhoria do OE das linhas, né? Marcelo, e falando um pouco sobre IoT, de que forma a utilização do IoT pode otimizar o monitoramento e o controle dos processos industriais? Olha que interessante, né? A gente está evoluindo na jornada 4.0, passando pela automação, passando pela digitalização com o MES e o complemento do IoT. Qual é o principal benefício do IoT? Os sensores IoTs a gente traz para a indústria para complementar aquelas informações, né, que já não vêm da automação, que não foram digitalizadas no MES. É tipicamente a informação sobre a saúde da máquina, do equipamento, né? Se tem alguma anomalia no funcionamento, né, dos motores, das bombas, das válvulas, né, e assim por diante, né, das esteiras, da refrigeração, né, do ar comprimido. Então, o sensor IoT, ele monitora os ativos que fazem, né, que são acionados pelaquela automação. Se eu tenho equipamentos que não estão funcionando de um modo adequado, eu corro o risco da automação falhar. Se a automação falha, eu vou ter uma parada, afeta a produtividade. A automação pode falhar de um modo que afete a qualidade. A automação pode falhar de um modo que me gere um problema, inclusive, de contaminação, né? Então, a saúde dos equipamentos ela é base para tudo que eu falei até agora funcionar. O sensor IoT ele é usado justamente para monitorar a saúde dos ativos e nos alertar de qualquer anomalia, né, ou até nos indicar aí um tempo que a gente tem de manobra para evitar uma quebra, né, desses equipamentos. É fundamental. E quais seriam os benefícios observados pelas empresas de alimentos e bebidas sobre essa solução de automação e IoT? Isso tudo que eu falei de um modo combinado, né, vai nos trazer a otimização da primeira pergunta que você me fez, né? Como eu gerar, produzir, né, com segurança alimentar, né? Como eu produzir usando as melhores práticas, né, de fabricação e, ao mesmo tempo, produzir de um modo competitivo, né, a eficiência operacional. Então, note que a gente está fazendo com que todas essas tecnologias em conjunto nos permitam produzir com segurança e baixo custo, né? Produzir com qualidade e alta eficiência, né? E eu vou fazer com isso meu produto ser um produto mais competitivo no mercado. E como a integração de dados em tempo real ela pode transformar esses processos de produção desse setor? Então, na prática, as indústrias vão falar assim, mas eu já faço isso, Marcelo. Eu já tenho o meu controle, né, do chão de fábrica para garantir a qualidade, a segurança alimentar, eu já tenho ali a minha gestão de produtividade, né? Então, que diferença faz, né? A diferença é que essas informações integradas, a primeira coisa é que eu garanto informação precisa. A segunda coisa é que eu garanto informação rápida, em tempo real. Aconteceu, está no meu celular, está na minha tela, né? Está no alarme. Então, quando eu trago essas informações precisas em tempo real, a grande diferença é que eu acelero. Então,
Uma empresa que já esteja numa jornada, né, de segurança, melhoria, ela acelera essa jornada. Então, ela passa a ser mais produtiva de um jeito mais rápido. Por quê? Porque com as informações em tempo real, eu identifico e resolvo mais rápido os meus problemas. Eu acelero o tempo de resposta, né, das minhas áreas de excelência operacional para os problemas que estão acontecendo no chão de fábrica. E essa aceleração é que vai fazer com que eu ganhe, resolva o problema mais rápido, ganhe a produtividade mais rápida, produza menos produto não conforme, né? Produza mais qualidade do que não qualidade, e com isso eu vou ter um custo de operação menor, né? Um atendimento ali dos meus objetivos de produção de um modo mais rápido, né? E com isso eu vou ter uma fábrica com uma margem, né, de operação, uma margem financeira melhor e uma operação mais competitiva como um todo. E você pode compartilhar com a gente um exemplo de como a WEG ajudou uma empresa nesse setor a aumentar a eficiência operacional? Legal. Sobre cases, eu gosto de dar 3 exemplos. O primeiro exemplo é uma empresa de café, né? Torra, moe, embala o café, que é uma empresa nova, vamos dizer assim, né? E que começou com um baixo nível de maturidade, né, na sua gestão de melhoria contínua, mas ela decidiu investir na melhoria contínua e na digitalização do chão de fábrica. Essa empresa implantou o nosso MES com foco na gestão do OEE. E o que é muito legal, né? Quando ela deu esse primeiro passo na sua jornada de digitalização, ela começou a medir a produtividade das suas máquinas de envase, de embalagem, e descobriu que as máquinas estavam ali, de fato, entregando, né, 45% do potencial que elas tinham para entregar num turno, né? Então, com a medição online do OE, com nossa solução de MES, e ali as reuniões diárias de melhoria contínua, né, a cadeia de ajuda na operadora ali da máquina, né, os alarmes gerados pelo sistema, eles deram um salto de produtividade. Eles saíram desse patamar de 45% para 75% de produtividade. Olha que maravilha, né? Outro exemplo que eu gosto de dar, já numa empresa maior, que já tinha um volume grande de produção de ração para cães e gatos, né? Pet food, né? Essa indústria, ela nos chamou com outro problema, né? Já tinha um nível de automação, mas a automação que ela tinha não era uma automação segura o suficiente para garantir, para evitar aquelas contaminações que a gente comentou no início do nosso episódio aqui, né? As contaminações cruzadas, principalmente. Então ela nos contratou para modernizar o sistema de automação. Eu estou falando modernizar o software do CLP, modernizar o software do SCADA, do supervisório, daquele processo industrial de fabricação de pet food, e nós entramos com as melhores práticas, né, na automação industrial, usando normas, a famosa ISA 88, né, normas internacionais, que garantem ali uma automação segura, né, que reduz, mitiga muitos riscos de contaminação. Tivemos um sucesso nesse projeto inicial de modernização da automação, e na sequência, eu falei assim, bom, agora, né, mais uma vez, né, a gente tem controle, mas agora também precisa de mais eficiência. Então, na sequência da modernização da automação, nessa indústria a gente depois colocou o nosso MES para toda a gestão online de paradas, de produtividade, do OEE, para ajudar então a empresa a identificar suas principais perdas e atacar ali os vilões da produtividade e ganhar eficiência operacional, ao mesmo tempo que também ganhou toda a rastreabilidade eletrônica, do recebimento da matéria-prima até o produto acabado, né? Maravilhoso. Outro case interessante é de produção de refrigerantes, né? Então, produção de refrigerantes, engarrafadoras, a gente tem um case interessante, né, na indústria de refrigerante, que na verdade são engarrafadoras diferentes. A gente tem engarrafadoras que têm 40 anos. A fábrica existe há 40 anos, né? Então são linhas que foram modernizadas ao longo do tempo, mas ainda são linhas com tecnologias mais antigas. E a gente implementamos o MES numa fábrica de 40 anos para obter tudo isso. Segurança alimentar, obter a rastreabilidade e fazer a melhoria contínua do OE da linha de envase, né? Essa linha de envase também começou com patamares, né, baixos, e junto com o programa de melhoria contínua, as linhas de 40 anos começaram a produzir em patamares próximos, muito próximos de linhas novas, né? Isso é um resultado fantástico, né?
E a gente também implantou o nosso MES, talvez na engarrafadora mais moderna do Brasil, né? Uma fábrica nova que nasceu com o rótulo da primeira fábrica, primeira engarrafadora 4.0 do Brasil. Aí é uma fábrica moderna. E aí o nosso MES teve um outro papel. Além do que eu já citei, o nosso MES se integra com o ERP, se integra com a automação das linhas de invase, com a automação das charuparias, e também se integra com o WMS, que abastece a charuparia e as linhas, né, com empilhadeiras autônomas, né, empilhadeiras sem empilhadeirista, empilhadeiras guiadas a laser, né. Então, o nosso MES é o grande orquestrador, né, das informações do plano de produção para o envio, né, das missões. Então, abastece a linha com esses ingredientes, abastece a linha com essas embalagens, né. Agora está na hora, vai lá e retira o pallet da linha e assim por diante. Então a gente é o grande orquestrador, vamos dizer assim, de uma fábrica, né, que pelo menos a logística interna ela já é autônoma, né? Então notem que nesses três cases bem diferentes entre si, nós estamos falando de empresas menores, empresas mais maduras, empresas super modernas, né, mais do que maduras, e que usam a solução do MES todas com o mesmo grande objetivo, né, melhorar a eficiência operacional e garantir rastreabilidade e segurança alimentar, né, com perfis diferentes, todas com muito sucesso. Dessa forma, encerramos mais um episódio do VegCast, dessa vez sobre eficiência operacional na indústria de alimentos e bebidas. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite novamente. Um prazer estar com vocês. Até a próxima. Pessoal, fiquem ligados nos canais digitais da VEG e nos vemos na próxima. Até mais!